Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Graça e paz para todos. Bom encontrar vocês nesse momento de celebração, momento onde a gente pode tirar um pouco ou um tempo da nossa semana para que a gente continue celebrando o Senhor. Por isso eu queria te desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua, sobre a vida daqueles que estão agora de você, ou aqueles que você tem em mente agora. É muito bom encontrar com você nessa tarde, principalmente nesse momento onde a gente para relembrar as promessas de Cristo para as nossas vidas. Esse momento é especial, pessoal, porque nós relembramos que mesmo quando nós fraquejamos, mesmo quando nós na bola, mesmo quando não damos conta de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, nós podemos perceber quão grande e poderoso é o Deus ao qual nós servimos. Quão grande e misericordioso é o Deus ao qual nós louvamos e engrandecemos. Como ele é fiel para conosco. E nós estamos sendo guardados, estamos sendo amparados por Deus. E é um pouco sobre isso que nós estamos falando aí no decorrer dessas últimas semanas. Nós estamos refletindo já alguns encontros sobre o tema esperança. A esperança é a marca dos cristãos. A esperança como a marca daquele que crê em Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Cristo e que já compreendeu o que Cristo fez por ele na cruz. E nós estamos conversando nesse momento complicado, nesse momento que hospitais estão cheios, onde cidades estão dando insumos para ajudar as pessoas, mas também nesse momento onde surge esperança, porque nós já temos a vacina, mas ainda estamos passando por um período de pandemia. Esse é o nosso desafio. Manter a esperança, mesmo diante de todas as circunstâncias que muitas vezes não nos conduzem à esperança. A esperança que está presente em famílias quando internam os queridos, como aconteceu com a Dilmar há uma semana atrás, aproximadamente, quase 2 semanas atrás, quando ela teve que internar ali o seu irmão, e pela graça de Deus, ele já está recuperado, já está em casa, e nós louvamos e engrandecemos a Deus pelas bênçãos de Deus na vida do irmão da Dilmar, que nos acompanha lá de Brasília. Louvamos e agradecemos a Deus também, como nós estivemos orando aqui um tempo atrás, parentes da irmã Heloísa, que mora aqui na Violeira e que nos solicitou esse momento de oração. E não somente por ela, mas também as famílias da nossa comunidade que estavam acometidas pelo vírus, e pela graça de Deus, nenhum deles tem complicações, todos já estão bem, já estão recuperados, e nós louvamos a Deus por isso. Então, pessoal, hoje eu queria continuar conversando com vocês sobre essa marca importante nas nossas vidas, a esperança. A esperança que tudo isso vai passar, a esperança de nos encontrarmos daqui a pouco, a esperança que não somente o Covid-19 vai passar, mas a esperança também que Cristo há de restaurar todas as coisas para a honra e glória dele. Então, pessoal, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre um personagem bíblico do Antigo Testamento que sempre buscou e está presente dele essa questão da esperança. Eu queria conversar com vocês sobre a vida
Porque José, ao longo da sua vida, em momentos cruciais da sua vida, ele toma decisões que vão mostrar que a esperança dele não está somente naquele momento, não está somente naquela circunstância que ele está vivendo, mas a história vai mostrar que José, ele tem a esperança no porvir. Ele tem esperança naquilo que ia. Ele tem a esperança naquele que viria e que iria pagar a cabeça da serpente. Como nós hoje também somos convidados a ter esperança, a esperança que a volta de Cristo é presente, que a volta de Cristo está próxima, que a volta de Cristo está chegando, que Cristo está à porta, que Cristo está batendo e que um dia ele surgirá como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente para buscar todos aqueles que estarão vivos, todos aqueles que já estiverem mortos para o grande dia do final. Então, voltando à história de José, eu queria conversar com vocês hoje mostrando 3 grandes decisões na vida de José e como essas decisões vão mostrar a esperança que José tinha em Cristo Jesus. A história de José, se a gente separá-la, nós podemos encontrar nela 3 momentos cruciais onde tem decisões importantes na sua vida e decisões que vão mostrar, então, a esperança. E a primeira decisão que José toma, ele toma diante das injustiças e das decepções da vida dele. Se você um pouco da história de José do Egito, você já ouviu essa história, ou se um dia você compreendeu ou ouviu essa história da sua mãe, do seu pai ou de alguém, você vai se lembrar bem que José, ele foi um homem injustiçado. Ele sofreu decepções na sua vida. José, ele tinha por volta ali de 17 anos de idade, quando irmãos, mais precisamente 10 dos seus irmãos, ele tinha 10 irmãos, ficam com ciúme de José, eles ficam com ciúme do relacionamento do pai de José com José, e eles andam contra a vida do seu irmão. E esses irmãos de José pensam primeiramente em matar José. Eles falam, olha, nós vamos matar ele, porque meu pai gosta muito dele, ele teve um sonho do que nós iríamos servir ele, nós vamos matá-lo. Eles pensam em matar um adolescente de 17 anos de idade. Depois, alguém tem uma grande ideia. Um dos irmãos ali tem uma grande ideia, ele pensa assim, que tal se a gente não matar ele? Não vamos sujar as nossas mãos de sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar José em uma cisterna, porque assim, a região que nós estamos tem muitos animais selvagens. E um animal selvagem vai vir, vai matar e comê-lo. Veja só como são os irmãos de José. Veja como são os parentes de José. Mas para completar, ainda vem outro com outra ideia assim, um pouco melhor. Ele diz assim, pessoal, calma lá. Não vamos matar José, não. Não vamos colocar ele no poço para que os animais feitos nele. Que tal se a gente vender ele como escravo e assim ele vai passar a vida sofrendo como escravo e ele vai ver que não somos nós que seríamos escravos dele, mas ele vai ser escravo de alguém. E aí, veja só o que acontece lá no texto de Gênesis, capítulo 37, verso número 28. Gênesis 37, verso de número 28, diz assim, passando, pois, os mercadores midianitas,
tiraram e alcançaram a José e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Pergunto a você, você acha que isso foi justo? Acha ou você espera que os seus irmãos possam agir assim com você, se você tem irmãos? A gente sempre pensa que irmãos mais velhos deveriam cuidar dos irmãos mais novos. Mas veja o que os irmãos mais velhos estão fazendo com José. É isso que você espera da sua família ou de alguém da sua família? Irmãos mais velhos devem acolher, família deve abraçar, mesmo diante das dificuldades, para cuidar dos seus filhos. Avós devem cuidar dos seus filhos e dos seus netos. Famílias devem olhar para o seu, independente de ser sogro, sogra, cunhado, tio, tia, ou qualquer outro parente que seja. O parente deveria sempre estar disposto a caminhar junto, mesmo quando não concorda, mesmo quando um é de um determinado partido político, ou acha melhor um determinado partido político, mesmo que o outro melhor o outro, um de direita, outro de esquerda, mesmo quando um torce para o time A e o outro torce para o time B. A gente deve amar uns aos outros. Amigos devem estar juntos no momento de dor. Amigos devem caminhar juntos. Mas o que acontece com José é injusto, é decepção. Qualquer um de nós, passando por uma situação como essa, perder na hora a esperança. Imagine você sendo vendido, sendo passado pelos mãos para você ser escravo. Aquele que você esperava que te apoiasse, que te acolhesse, ele agora quer te escravizar o resto da sua vida. Mas o problema ainda vai além. Porque José tinha uma opção. Poderia ser como muitos de nós fazem. Ficar olhando para trás, tentando achar os culpados para os erros. Ficar tentando achar os culpados para a vida que ele leva. Ficar tentando os culpados para aquilo que estava acontecendo na vida dele. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você mesmo já fez isso, você começa a olhar para trás e diz assim, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo, eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo, eu sou assim porque eu não tive oportunidade na vida, eu sou assim porque eu nasci nesse lugar, porque eu cresci naquele lugar. Isso é muito comum nos nossos dias, pessoal. Muitas vezes a gente começa a olhar para trás e justificar os nossos erros do presente e a nossa falta de esperança ou os nossos erros na nossa caminhada dizendo, a culpa é do outro. Muitas vezes a gente procura no passado situações e pessoas para justificar quem a gente é. A gente no passado as pessoas que fizeram algo para nos fazer inseguros, para que a gente não consiga lidar com determinadas situações, para justificar a nossa falta de fidelidade a Deus e a pessoas, para justificar a nossa corrupção. Espera aí, gente. Não é bem assim. Desculpe. Isso é a síndrome de Adão reinando em nós. Pessoas que não assumem muitas vezes são pessoas que têm a síndrome de Adão. O que Adão fez quando Deus, depois que Adão pecou, Deus procurou Adão, chamou Adão e falou assim, Adão, o que aconteceu? Por que você fez isso? Qual que é a resposta de Adão naquele momento? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é do outro. A culpa é do passado, o Senhor me deu essa mulher. Se o Senhor me deu a glória do Senhor, Adão está culpando a Deus. Pessoal,
A gente olhar para trás, sim, a nossa história é importante. Lembrar de onde você veio é importante. Lembrar do que aconteceu na sua vida é importante. É muito importante. Identificar aquilo que passou, identificar aquilo que foi bom, isso é muito importante. Mas olhar para frente é mais importante que para trás. Tentar ser uma pessoa melhor é muito mais importante do que você ficar olhando para trás. Muitas vezes, muitas pessoas ficam olhando para trás, ficam olhando o seu passado e travam o seu presente e travam o seu futuro. Ficam chorando, ficam magoando, ou ficam chorando as mágoas. Precisa aprender a assumir os erros do presente, assumir o que a gente faz, responsabilidade, assumir que às vezes pisa na bola, assumir que às vezes vacila, e olhar para frente e mudar nossas atitudes. A gente precisa olhar para trás e dizer assim, o que eu fiz lá atrás não foi legal, eu tenho que mudar. A gente precisa olhar para trás e dizer assim, o que o meu pai fez comigo lá atrás, eu tenho a oportunidade de refazer e fazer melhor. O que minha mãe fez lá atrás, eu tenho a oportunidade de fazer melhor. Se meu pai não foi presente, eu quero ser presente na vida dos meus filhos. Se meu pai não era um trabalhador, eu quero ser um trabalhador. Se os meus irmãos não me davam bola, não queriam me relacionar comigo, eu vou tentar me relacionar com eles sim. Pare de culpar os outros. Pare de culpar o seu passado. Toda mudança começa com reconhecimento dos nossos erros. Com reconhecimento que passou na nossa história. Pior ainda, existem aqueles que culpam Deus pelos seus erros, né? Ah, Deus já sabe de tudo, e hoje eu sou do jeito que sou porque Deus queria que eu fosse assim. Deus já sabe de tudo porque Deus permitiu que eu fosse assim. Eu não preciso fazer nada, é Deus é o culpado. Se está tudo ruim é porque Ele quer que seja assim. Pessoal, José é vendido por seus irmãos aos 17 anos de idade. Eu diria que José seria um sujeito que tinha de tudo para ficar falando mal dos seus irmãos. José tinha de tudo para ser um cara traumatizado. De tudo para se tornar um cara revoltado. Mas o que a gente vê, na verdade, na história de José é justamente o contrário. José é alvo de frustração e de decepção. No entanto, José tem uma atitude para com a sua vida. Ele tem uma responsabilidade com o seu ser. E o que determina o presente e o futuro de José não é o passado, a mágoa, não é o rancor. O que determina a vida, presente e futuro de José é a certeza que Deus está com ele no presente. É a esperança que Jesus vai fazer dele, sim, alguém abençoado, mesmo sendo escravo. Era a esperança que Jesus viria e que tudo que ele iria passar. Irmãos, como a gente precisa de resgatar essa esperança. A esperança que Jesus está conosco. A esperança que se nós buscarmos primeiro o reino do céu, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A esperança que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus fiel, que Deus é um Deus que há de nos abençoar. E aqui eu queria deixar algo bem claro para você. O cristão que crê que o Espírito Santo está nele, que crê na graça redentora de Deus, que crê que Jesus morreu naquela cruz para fazer todas as coisas novas, ele
então precisa olhar para a vida na perspectiva da esperança de Cristo. Ele não pode ficar olhando para a vida na perspectiva da mágoa, do rancor, daquilo que fizeram no passado, se ele foi abandonado, se ele foi adotado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos equívocos. Jesus morreu não somente por nós, e eu não sei, preste atenção nisso. Por favor, preste atenção nisso, que talvez você nunca pensou nisso. Mas Jesus morreu não apenas pelos nossos pecados, mas por todos aqueles que nos ofenderam, todos aqueles que nos feriram, todos aqueles que nos deram no passado. E na cruz, nós podemos iniciar o novo na presença de Deus. Quando você pensa em ter uma vida cristã, o que define o seu futuro, preste atenção nisso, o que define o seu futuro não é o seu passado. O que define o seu futuro é a esperança que Jesus Cristo está agindo na sua vida no presente. Principalmente se você confia na graça de Deus. Principalmente se você confia no poder do Espírito Santo. Principalmente se você crê que Deus tem o poder de fazer novas todas as coisas. Principalmente se você crê que Cristo pode fazer do caos da sua vida o novo. A história de José continua. Ele é vendido escravo e ele se torna servo na casa de um homem chamado Potifar. Um homem que era chefe do faraó. E diz o texto, lá em Gênesis, capítulo de número 39, verso de número 3, diz o seguinte: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo o que fazia, o Senhor operava em sua mão. José acha em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Veja só que interessante, gente. E eu queria te chamar aqui a atenção para um fato. O Senhor abençoava. O Senhor fazia prosperar. O Senhor dá a graça sobre a vida de José. Mas o Senhor, Deus fazia isso quando José, diz o texto, de Gênesis capítulo 39, verso 3, quando José colava a sua mão. Não tem nada daquilo onde eu tocar abençoado será, onde eu tocar abençoado. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de trabalho. É mais ou menos assim, quando José realizava, Deus abençoava. José colocava a mão, José trabalhava, abençoava. Seria como dizer se a bênção do Senhor vale 10 vezes tudo o que José realizava, Deus abençoava. Então, se José não fizesse nada, logo Deus não abençoava. Tem muita gente que diz assim, o Senhor não me abençoa, o Senhor tem sido gracioso para comigo, o Senhor só está me mandando provação, o Senhor não cumpre a promessa dele sobre a minha vida. Mas o Senhor não prometeu te abençoar para você ficar sem fazer nada, para você ficar no sofá sentado. Deus não diz que vai te abençoar quando você tiver com preguiça. Claro. Diz, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Levanta e fala. Deus nos abençoa, mas nós temos que andar conforme os valores e princípios dele. Deus nos abençoa, mas nós precisamos ter a correta nos nossos corações.
Deus nos abençoa quando a gente se dispõe a trabalhar, não para o nosso patrão, não para o nosso Senhor, mas trabalhar para Deus. Agora, o que acontece à medida que Deus abençoa a José na casa de Potifar? Gradativamente, ele vai entrando em uma fase da vida onde ele tem que mostrar a esperança mais uma vez. Porque a segunda decisão que José tem que tomar agora é diante da prova que ele vai ter do seu caráter. O verso 4 diz que José achou graça aos olhos dos seus e ele servia. E aquele homem confiou tanto em José que ele pôs sobre a sua casa. Entregou na sua mão tudo que tinha. Entregou sobre a vida, sobre os cuidados de José, tudo o que o Potifar tinha. Interessante que Gênesis capítulo 39, verso 5 diz que Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. Por amor a José. E José controlava todas as coisas na casa de Potifar. Mas, de repente, acontece algo. José era um jovem bonito, assim, malhado, bem-sucedido. Ele começou, assim, de repente, a chamar a atenção de algumas mulheres. E ele atraiu a atenção de uma mulher em especial, a mulher de Potifar. A esposa do seu chefe começou a assediar José, começou a tentar levar José para a cama, tentar levar José para o caminho errado. E aí o que acontece? José olha para essa mulher, olha para José e diz assim: José, deita-te comigo. E essa mulher, José fala: não vou deitar com você. Essa mulher insiste, e por mais de uma vez vai atrás de José, dizendo a ele: deita-te comigo. E a pergunta que eu fiquei fazendo aqui nesse texto foi a seguinte: e por que não? Por que não? José é um rapaz jovem, solteiro, provavelmente ele tinha seus desejos sexuais, ele está sozinho no Egito, ele não tem família. E outra, a história de José diz que ele olhar para o passado e deixar o passado determinar o seu presente, ele vai meter o pé na jaca. Ele pode achar que esse negócio de ser certinho não dá muito certo. Ele no passado e os seus irmãos o venderam. E ainda, eu acho que se tornar amante de uma mulher, de um homem como Potifar, poderia abrir algumas portas e trazer algumas oportunidades para José. Pense só comigo, humanamente falando. Esse cara já sofreu muito, José já sofreu muito. Assim, opa, essa mulher querendo se deitar comigo é a oportunidade. Eu vou conseguir muitas coisas com essa mulher querendo se deitar comigo. Talvez alguns de nós, vendo a história de José, pensem assim: mas o que José vai fazer? Gênesis capítulo 8 tem a resposta de José. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis o que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José traz à sua mente o princípio da lealdade.
José diz assim: olha, o seu marido confiou em mim. O seu marido confiou em mim quando ninguém confiava em mim. Eu era escravo e ele confiou em mim. Quantas vezes a gente vê esse princípio da lealdade, pessoal, ser banalizado? Quantas vezes, em determinadas situações, nós deixamos de ser leais às pessoas que abrem as portas para nós, que nos abraçam, que acreditam em nós quando ninguém acredita? Deixamos de ser leais às pessoas que decidiram ou que dedicaram a sua vida a nós. José diz: eu não posso deixar de ser leal. Mas José ainda diz algo mais ainda. Gênesis capítulo 39, verso 9. Eu vou ler novamente para você prestar atenção. Veja só. Ninguém há maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me dou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pessoal, ele está preocupado com o seu patrão. Ele diz: eu não posso ser perverso, eu não posso ser o meu patrão. Mas sabe o que mais me surpreendeu nesse texto? José tem a fidelidade a Deus. Ele diz: eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra Deus. É interessante, a gente sempre pensa que José está dizendo: eu não posso pecar contra Deus me deitando com você, porque você é a esposa do meu chefe. Isso é verdade. No entanto, José também está dizendo que ele não pode pecar Deus sendo desleal com aquele que confiou nele. José está dizendo: eu não posso pecar contra Deus sendo desleal com aquele que confia em mim. E assim José diz: o que acontece? A mulher trama contra de José. E ele é julgado na prisão. E ele passa um período de 10 anos na prisão. José, mais uma vez, tem tudo para perder as esperanças. Ele é fiel ao seu senhor, o seu senhor não acredita nele, a mulher vai inventar ali uma história e vai levar José a ser condenado, ser preso e passar 10 anos da sua vida na prisão. Pense você no lugar de... Mas veja, há uma última decisão na vida de José. A decisão que José tem diante dos seus ofensores. José tem a decisão e a opção do perdão. Pessoal, pare e pense comigo. José tinha tudo para ficar praguejando contra Deus. Ele poderia dizer: olha, as pessoas me ofenderam demais na minha história. Pessoas roubaram muitas coisas. Aí você fala assim: mas quem roubou de José? Eu vou te falar. Pense só comigo. Por exemplo, uma pessoa que abusa de uma criança na infância, rouba dessa criança os sonhos dessa criança. Ela rouba dessa criança a dignidade. Uma pessoa que abusa de um adolescente, abusa sexualmente de um adolescente, essa rouba desse adolescente seus sonhos. Quando um homem levanta a mão para bater numa mulher, ele rouba a sua dignidade. Quando alguém
comete ato de racismo, xingando uma pessoa somente porque a cor dela é diferente, tanto faz ser negro ou ser branco, essa pessoa está roubando daquela que ele está xingando a idade. Pessoas que falam de outras pelas costas estão roubando a dignidade das outras pessoas, a reputação das pessoas. Pessoas que ofendem os seus cônjuges com palavras, roubam muitas vezes o sonho de uma mulher de construir um lar, o sonho de um homem de construir um lar, rouba do seu filho o desejo, o sonho de tentar um futuro melhor. Pessoas que nos ofendem, pessoas que são ofensores, são essencialmente ladrões. Eles roubam sonhos, eles roubam dignidade, eles roubam reputação, eles roubam anos de vida de pessoas. E o que acontece com José? Quando os seus irmãos o vendem, os seus irmãos roubam dele a oportunidade dele crescer ao pai, à sua mãe, ao lado dos seus próprios irmãos. Quando os irmãos de José o vendem como escravo, seus irmãos roubam de José 20 anos de vida que ele poderia estar convivendo com a sua família. Porque quando José vai para o Egito, o prazo da venda dele, até quando os irmãos dele vão para o Egito, o pai chega no Egito, se passam 20 anos. Ou seja, se José foi 17, ele já está com 37 anos. Pega lá. Mas agora, existe um encontro entre José e a sua. Depois você pode ler, eu te incentivo a ler, lá, Gênesis capítulo 42, a Gênesis capítulo de número 45 vai contar esse encontro da família. Mas interessante. Quando encontra com seus irmãos, qual é a reação de José? José, em momento algum, ele como alguém que tem amargura no coração. Ele poderia muito bem ter olhado para os seus irmãos e dito assim, olha, prendam-nos, joguem eles para os leões, matem-os. Jesus tem dito várias coisas, mas José resolve olhar para os seus irmãos e ter misericórdia dos seus irmãos. José resolve agir como Efésios capítulo 4, verso número 31. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, seja isso do vosso coração, seja isso tirado dentre vós. Antes sejam um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoa-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. José mostra como Cristo iria fazer com as nossas vidas. José resolve perdoar. Sabe por quê, pessoal? Porque a amargura destrói o nosso. A amargura nos torna reféns. E existem 4 simples para você tratar a amargura no seu coração. Primeiro, identifique quem te lesou. Quem são as pessoas que te feriram? Quem são as pessoas que roubaram os seus sonhos? Quem foram as pessoas que roubaram de você as noites de sono? Que roubou de você a sua reputação? Identifique quem te lesou. Identifique o que essa pessoa fez. Você precisa identificar o que a pessoa fez com você. Qual foi a situação que ela te deixou, que ela roubou de você? Que seja o seu pai, identifique, foi meu pai que fez isso comigo no passado.
Foi meu tio que fez isso comigo no passado. Identifica o que essa pessoa fez. Não, essa pessoa me jogou para baixo. Essa pessoa só falava mal de mim. Ela falava que eu era burra. Ela falava que eu não tinha que ter nascido. Essa pessoa falava que eu tinha que ter ido para o mundo afora. Agora, o terceiro passo. Para trabalhar a amargura. Opte por cancelar a dívida. Opte por cancelar a dívida. Eu sei. Muitas pessoas vão dizer assim, Salatiel, você está de brincadeira. Só pode ser brincadeira. Eu não consigo. Perdoar, apagar. Isso não existe, Salatiel. Peraí, quando você falou para eu identificar a pessoa, eu identifiquei. Eu trouxe a memória, aquela. Quando você falou para eu identificar o que essa pessoa fez, eu lembrei o que essa pessoa fez. Eu achei que agora você ia mandar eu orar para que Deus mandasse um raio na cabeça dessa pessoa. Não. Não. Opte por cancelar a dívida dessa pessoa. Não por sua força. Cancelo não porque você é melhor que o outro. Porque conforme diz Efésios capítulo 4, verso número 32, Deus nos perdoou em Cristo. Cancela a dívida como Jesus cancelou a sua dívida. Cancela a dívida como Jesus cancelou e te perdoou de todos os pecados. E último passo. Para acabar com a amargura. Para aqueles que não sabem como é a amargura. Encerre o caso. Sabe o que significa isso? Em mão de acusar essa pessoa pelo que ela fez. Encerre o caso. Eu já me deparei por diversas vezes com pessoas falando o seguinte: me perdoa, ou eu perdoei, mas constantemente as pessoas trazem o mesmo assunto. Isso é muito comum entre casais, né? Eles começam uma discussão, aí o homem traz aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, a mulher, como tem a memória melhor que o homem, traz o que aconteceu há 20, 30 anos atrás, e começa a falar, peraí, mas se já perdoou, encerra o caso. Isso não quer dizer que você vai ter amnésia. Isso não quer dizer que você não vai se lembrar. Você vai se lembrar. Mas não pode gerar mais discussão. Encerra o caso. Mas a pergunta é: quando você vai encerrar o caso? Quando você vai ter a atitude de Cristo? Cristo, quando ele foi naquela cruz, sabe o que ele fez? Ele morreu por mim e por você. Ele encerrou o caso. Ele carimbou, ele cravou naquela cruz toda a nossa dívida. Ele diz, está consumado, ou ele disse, está acabado, está encerrado. Nenhuma acusação, lembre-se do que Paulo diz, nenhuma acusação há contra aqueles que são chamados Deus. Isso é muito importante, querido. Nenhuma acusação há. Cristo acabou. Cristo cravou na cruz. Cristo encerrou. Se o diabo, o acusador hoje, chegar e falar assim, olha, o Salatiel faz aquilo outro, o José faz isso, faz aquilo outro, o Gabriel faz isso, faz aquilo outro, a Maria faz isso, faz aquilo outro. Jesus vai olhar e falar assim, esse é meu filho amado. Ele tem a marca, ele tem o selo, ele tem o Espírito Santo. Já está consumado. Todos os pecados dele já estão perdoados e lavados e redimidos na cruz de Jesus. É importante você, primeiro, identificar quem te feriu, quem te lesou, identificar o que essa pessoa fez,
encerrar o caso, cancelar a dívida e encerrar o caso. Sabe por quê? O perdão não liberta o opressor. Muitas vezes o opressor nem tem consciência da sua amargura e da sua opressão. Mas o perdão, ele liberta quem perdoa. O perdão renova a esperança daquele que o dá. O perdão renova a esperança no seu coração. José, diante dos seus irmãos, surpreende a todos e perdoa a todos e restaura a relação com todos. Ele encerra o caso. José era um homem livre porque ele não quis que a amargura corroesse o seu coração. Ele não deixou que a amargura o deixasse preso. Ele optou pelo perdão. Ele liberou seus irmãos de todas as dívidas e encerrou o caso. Por isso, eu queria encerrar nosso encontro de hoje com 2 desafios a você. Primeiro, diante das injustiças e decepções, pare de dizer que você é o que é, que você se tornou quem você se tornou por causa do que você no passado. Tome atitude. Se aproprie da verdade que Deus proferiu na cruz. Na cruz, Jesus nos dá a possibilidade. Mesmo faz todas as coisas. E coisas do passado ficaram para trás e tudo se fez novo. Ele te capacita, Espírito Santo, para mudar a sua vida. Não é o passado que determina o seu futuro, mas suas decisões diante de Deus, que potencializa o seu presente e o seu futuro. Deixe para trás o passado. Olhe, aprenda para você não fazer com a outra pessoa o que fizeram com você no passado. Para o seu futuro. Olhe para o seu presente. E olhe para o que Cristo fez por você na cruz. Segundo desafio. Renove a sua esperança com perdão. Diante de pessoas que roubaram a cidade, pessoas que roubaram sua reputação, diante de pessoas que roubaram o seu sonho, o que você vai fazer? Você vai continuar amargurado? Você vai continuar chateado? Você vai continuar falando mal, chorando? Você vai continuar preso nisso que aconteceu? Você vai deixar que a amargura continue te consumindo? Ou você vai identificar o que pesou, identificar o que fez, cancelar essa dívida e encerrar o caso? Se liberte de toda amargura em nome de Jesus. Se essas duas coisas te parecem difíceis demais, eu só queria te lembrar que Jesus fez isso por nós. Jesus foi injustiçado, mas ele perseverou. Ele decepcionou. Não pense que Jesus não se decepcionou quando Pedro, Jesus se decepcionou. Não imagine que Jesus não se decepcionou quando nenhum dos discípulos ficaram com ele quando ele foi preso. Ele se decepcionou, mas ele continuou caminhando para a cruz. Jesus foi provado em seu caráter, mas ele persistiu quando era difícil. Jesus, acima de tudo, ele perdoou a minha e a sua dívida. Ele cancelou nossas ofensas. O caso que nesse momento você possa refletir profundamente naquilo que Deus quer que você faça, nas decisões que Deus quer que você tome. Não perca a oportunidade para orar e ouvir o Espírito Santo falando com você. Lembre-se, não é o passado que faz o seu presente
e o seu futuro. Perdoe as pessoas que te decepcionaram e pisaram na bola com você no passado, que te roubaram. Continue com a esperança que dias melhores virão e que voltará para nos resgatar. Vamos orar? Pai, mais uma vez te damos graças. Mais uma vez louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus grande e digno de louvor e de graça. Mais uma vez, ó Pai, queremos agradecer pelo irmão da Decimar, que se recuperou para a honra e glória do nome. Mais uma vez, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor, a Deus, pelas pessoas da nossa comunidade que estavam doentes, infectadas e já se recuperaram. Mais uma vez, Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas. O Senhor tem nos dado saúde, mesmo em tempos difíceis. Mas agora, Pai, queremos te pedir. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos traga, ó Deus, aquelas situações que foram criadas por pessoas ao nosso redor no passado, por pessoas que estavam caminhando conosco, ó Pai, e que deveriam nos acolher no passado. Ó Pai, não deixe, Deus, que nós fiquemos relembrando dessas coisas para definir o nosso futuro, mas que a gente olhe para essas coisas e redefina o nosso futuro, escolhendo ser diferente daqueles que fizeram conosco. Segundo, Pai, nos ajude a ter um coração perdoador. Ó Pai, de aprender a perdoar, de aprender a deixar a amargura de lado, de aprender, ó Pai, a deixar, ó Deus, aquele opressor nas mãos do Senhor. Ó Deus, nos ensina a ter um coração para a honra e glória do teu santo nome. Graças te damos e celebramos a ti. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Antes da gente encerrar, eu queria somente dar um aviso muito importante para você, que faz parte da nossa comunidade, e para você também que quer acompanhar a nossa comunidade. Na noite de sexta-feira, o colégio esteve reunido de forma online, mais uma vez. Nós estamos nos periodicamente a cada 15 dias. E ontem, depois de muita oração, depois de muita discussão, depois de ver como estão acontecendo os casos na nossa cidade, como está desenvolvendo os casos na nossa cidade, ontem o colegiado decidiu que se os casos continuarem estáveis como estão, que se não houver um pico grande nas próximas semanas de contaminação na nossa cidade, nós, como comunidade, estaremos voltando a nos reunir oficialmente no dia 7 de fevereiro. Primeiro domingo de fevereiro, nós estaremos voltando a ter as nossas reuniões presenciais. As nossas reuniões presenciais acontecem no domingo, às 10h da manhã. Então, você vai ser o nosso convidado a estar conosco nesses dias. Dia 7, às 10h15 da manhã. Nós estaremos com os mesmos protocolos. Primeiro, você que virá à nossa celebração, uso de máscara, álcool gel constante, lavagem das mãos, evitar aglomeração, evitar ficar conversando após a celebração, tá? Mas, com detalhe, pessoal, eu vou falar isso aqui para você. Se acontecer um pico grande de casos na nossa cidade na próxima semana, nós estaremos retrocedendo, nós não estaremos abrindo dia 7. Tá bom? Por isso é importante você se cuidar. Por isso é importante você estar cuidando daquele que está próximo de você. Tá bom? Dia 7 de fevereiro, se Deus assim nos abençoar, nós estaremos aqui
mais uma vez, presentes, uma vez, louvando a Deus de forma presencial. Ore por isso e esteja pedindo a Deus por isso. Ok? Deixa eu ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, deixa eu pedir a Deus a bênção dele sobre você e sobre os seus familiares. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo do Senhor se repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. O desejo para você é que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitória na presença de Jesus. E que essa semana você possa, sim, ter o cuidado de Deus para a sua vida. Que Jesus te abençoe e que Ele te guarde. Amém.